O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha é podermos mais uma terça-feira escutar a palavra de Deus, cintila em nosso coração. Porque a palavra de Deus é sempre uma palavra decisiva para a nossa vida. É uma palavra para a nossa caminhada diária. É um alimento que não pode faltar. É um alimento que precisa produzir o efeito da graça em nossa vida. Hoje a palavra de Deus nos convida a viver com autenticidade a dimensão do nosso seguimento a Jesus. Nós não podemos ser cristãos incompletos. Eu não posso ser cristão pela metade, porque o cristão é aquele que segue a Cristo. Eu não posso brincar de ser cristão, mas eu preciso ser de fato. O que Jesus fala no Evangelho para nós nessa noite é sobre isso. É nos fazendo perceber de que maneira nós estamos sendo cristãos. Eu estou sendo um cristão autêntico que vivo o Evangelho de Jesus, ou eu sou um cristão de brincadeira que usa o nome de Cristo para me identificar? O nome de Cristo é para nos configurar a Ele. Nós somos imitadores de Cristo. Quem é o cristão? O cristão é um imitador de Cristo. Então eu não posso dizer que sou cristão se eu não imito a Cristo, se eu não faço os passos de Cristo, ou pelo menos me esforço para viver aquilo que Ele pede a mim na palavra. No tempo histórico em que viveu Jesus, Ele encontrou muitas dificuldades, principalmente no campo religioso. Jesus encontrou mais dificuldade no campo religioso do que no campo político e social. Os grandes perseguidores de Jesus não vieram do campo político. Os grandes perseguidores de Jesus vieram das camadas religiosas de sua época, dos grupos religiosos de sua época, porque Jesus, em sua pregação, começou a denunciar a forma como esses homens viviam. Eles falavam de Deus, eles falavam da lei, mas eles não viviam essa lei. A lei era apenas para os outros. Os outros tinham que obedecer. Eles colocavam fardo pesado para os outros colocarem, mas eles não viviam a essência da lei de Deus, como Jesus fala hoje no Evangelho.
que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E no tempo de Jesus, dois grupos religiosos se destacavam: os escribas e os fariseus. Os escribas eram homens que tinham a missão de copiar a lei de Deus e repassar para que a lei de Deus estivesse viva na consciência das pessoas. Então, de tantos os escribas transcreverem os textos da lei de Deus, eles se tornaram peritos na lei e deixaram apenas de ser escritor, de transcrever, para serem também professores, mestres da lei. E o outro grupo era os fariseus. Eram homens que decidiram viver com rigidez a lei de Deus. Para eles era mais fácil viver a dimensão devocional da lei do que viver a misericórdia. E quando Jesus começa a sua pregação, ele encontra esses dois grupos e ele começa a exortá-los. E hoje no Evangelho, Jesus diz uma palavra muito forte para os fariseus e os escribas. Mas essa palavra de Jesus, ela vale também para nós. A palavra que Jesus usou para exortar esses homens foi hipócritas. Quem é o hipócrita? É aquele que faz de conta. O hipócrita é aquele que se mostra, mas não é. É aquele que inventa. É aquele que manipula as pessoas. É aquele que se mostra uma coisa que na verdade não é. Isso é um hipócrita. Quando é que eu sou hipócrita? Quando eu me apresento da forma que eu não sou. Eu digo para as pessoas que eu sou uma coisa, mas por trás eu sou outra. Era assim que os fariseus viviam. Era assim que os escribas, mestres da lei, viviam. Eles ensinavam uma coisa, mas eles viviam outra. Eles ensinavam, mas não viviam aquilo que ensina. Aonde é que está a novidade da pregação de Jesus? É porque o que Jesus fala está em consonância com aquilo que ele vive. E para o cristão, ele deixou essa lição. Nós falamos daquilo que nós experimentamos. Nós falamos daquilo que vivemos. Então, se você não vive, não fale. Se você não é capaz de ser, não invente, não diga, não se mostre para os outros aquilo que você não é. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos enquadrando naquilo que Jesus hoje diz no Evangelho. Nós somos hipócritas e nós precisamos ter muito cuidado para nós não sermos hipócritas. Então hoje no Evangelho, Jesus vem me perguntar: será que eu estou de fato sendo um cristão de verdade? Será que eu estou seguindo Jesus da maneira correta? Eu estou me esforçando para ser de fato um cristão? Ou eu estou brincando? Eu estou fazendo de contas que eu sou cristão? Eu me mostro uma coisa, mas por trás eu sou outra. Eu digo para as pessoas uma coisa, mas eu faço outra, completamente diferente daquilo que eu ensinei as pessoas a viverem. Olha o que Jesus diz nessa noite, também é para nós, porque a palavra de Deus, ela é sempre atual. Olha o que é que Jesus diz para nós: limpa primeiro o copo por dentro, e depois ele vai ficar limpo por fora. Jesus está dizendo que o mais importante não é aquilo que está por fora. O mais importante é aquilo que está dentro de nós. E aonde é que mora o perigo? Exatamente aqui. Porque às vezes nós conseguimos sim enganar as pessoas com nossa aparência.
Nós conseguimos nos esconder nas nossas aparências. A gente consegue esconder dos outros, mas eu não escondo nem de mim e nem de Deus. E o cristão está muito mais preocupado naquilo que está dentro do que aquilo que está fora. Não é o que está fora que tem que parecer que está bonito, é o nosso coração. Do que adianta tudo por fora ser bonito, mas por dentro vazio? O que é que adianta nós temos uma beleza exterior, mas o nosso coração feio, porque nós não somos capazes de viver na essência aquilo que Deus pede de nós? Não são as palavras que são mais importantes. O mais importante são as nossas atitudes. O que agrada a Deus não são as bonitas palavras que saem da minha boca, porque palavras são palavras, elas se perdem, e nem sempre aquilo que eu digo corresponde à verdade. As palavras são levadas pelos ventos e elas vão se perdendo no tempo. O Senhor pede de nós não palavras bonitas. O Senhor pede de nós posturas bonitas, atitudes de misericórdia, corações convertidos. O que é que Jesus pede de mim? É um coração convertido, é um coração dócil, é uma vida comprometida, é uma vida enraizada naquilo que Jesus era. E Jesus era, acima de tudo, misericordioso. Jesus falava de amor, porque a lei de Deus fala de amor. Mas quando Jesus falava, estava em consonância com aquilo que ele vivia. Ele amava as pessoas literalmente. Quando Jesus falava da misericórdia e da grandeza de Deus, as suas atitudes eram também voltadas para isso. Nós vamos encontrar Jesus acolhendo pecadores, Jesus curando paralíticos. Nós vamos encontrar posturas. Então o cristão, ele se identifica pela postura, não é pelos cordões que nós carregamos no pescoço. Você pensa que você é identificado como cristão pelo crucifixo que você pendura no seu pescoço, ou pelo texto que você carrega na sua mão, ou pela estampa que você usa na sua roupa? Não. A cruz, o texto e a estampa, ela precisa estar impresso aqui, no meu coração, nas minhas mãos, no meu olhar. Nas minhas mãos que acolhe, no meu olhar que tem misericórdia. Porque se nós não tivermos misericórdia, as outras coisas perdem o sentido. De nada vale se eu não entendo que o que é mais importante é a misericórdia. E não sou eu, Padre Monteiro, que estou dizendo isso, não. É Jesus que está dizendo para nós na leitura de hoje. Vocês vivem, vocês pagam o dízimo, vocês vivem a devoção, mas vocês esquecem o essencial: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente se perde como cristão. Às vezes é mais fácil a gente ficar pendurado nos galhos do que criar raiz. Mas entenda uma coisa: os galhos secam e se quebram, o que permanece é a raiz. Então o cristão precisa ter raiz e não apenas galhos. A gente precisa entender e aplicar na nossa vida. São atitudes concretas que vão me identificar que eu sou cristão. É a minha capacidade de ter misericórdia. Filhos, às vezes a gente encontra tantas pessoas que são altamente religiosas, mas são altamente fechadas para o amor, para a misericórdia. É preconceituoso, exclui, se sente mais puro do que as outras pessoas,
não se mistura com todo mundo. A gente precisa. Jesus fez muitas vezes isso com os fariseus. Isso é hipocrisia, porque aquele que é cristão, ele se mistura mesmo. O cristão não tem medo de se misturar, porque Jesus não tinha medo de se misturar. Uma vez Jesus foi convidado para ir fazer refeição na casa de um pecador. Os fariseus chegaram e disseram: se ele fosse filho de Deus, saberia que esse homem que o convidou era pecador, que essa casa não era digna dele como filho de Deus entrar. E Jesus nesse momento diz para os fariseus: hipócritas. Olha a atitude de Jesus, é uma atitude de acolhida. Mas será que nós cristãos, nós sabemos acolher as pessoas? Será que o preconceito não fala mais alto? Será que eu sou capaz de perder um tempo da minha vida com as pessoas que eu vou encontrando pelo caminho? E às vezes a gente encontra tantas pessoas no caminho da nossa vida necessitada, mas a gente faz de conta, a gente passa, a gente muda de calçada, porque a gente tem medo do diferente. Nós temos medo do outro. Olha o que é que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Se nós nos comportarmos assim, nós seremos como os fariseus, hipócritas. E para os hipócritas não tem lugar no reino do céu. Não há lugar para o céu. Não há lugar no céu para quem é hipócrita. Não tem. É Jesus que está dizendo para nós que nós temos que ter posturas novas. O que é que me identifica como cristão? Na verdade, é o amor. Todas as outras coisas, filhos, são acréscimos. Mas o mais importante na minha vida como cristão é a capacidade de amar o outro, é a capacidade de ser misericordioso para com o outro, é a capacidade que eu tenho de partilhar. Eu posso até não ter, mas até o que eu não tenho eu partilho com os outros. Esse é um cristão. O cristão não faz distinção. O cristão olha sempre com um olhar de ternura. Quando eu olho para a dor do outro, eu me comprometo, porque a dor do outro é também a minha dor. Isso é o cristão. Foi assim que Jesus pensou o nosso modo de vida. Mas muitas vezes nós temos nos comportado como os fariseus. Muitas vezes nós temos agido como os fariseus. E o que Jesus fala hoje na palavra, principalmente para nós religiosos, é muito importante, para a gente não se perder no que é secundário e esquecer o que é essencial. Então, 3 coisas você vai guardar no seu coração hoje. É um ensinamento, são pérolas de Deus para nós. Para ser cristão de verdade, eu preciso fazer essas 3 coisas. Guarde no seu coração. Você nunca mais vai se esquecer disso. E aqui está a definição mais completa de quem é o cristão. A ponto de quando alguém perguntar para você quem é ou o que é ser cristão, nós vamos saber dizer de maneira muito clara: para ser cristão de verdade, eu preciso ter essas 3 coisas. Eu preciso ser justo. Eu preciso ter posturas de justiça. Eu preciso ser misericordioso. Eu tenho que ter compaixão do outro. Eu tenho que ter docilidade para com o outro. E eu preciso de fidelidade. O cristão de verdade é aquele que é justo, é aquele que é misericordioso e é aquele que é fiel. Repita comigo agora. O cristão de verdade é aquele que é justo, que é misericordioso, que é fiel. Você vai se perceber como um cristão autêntico quando você estiver praticando essas 3 coisas, essas 3 virtudes. Então hoje a palavra me faz me perguntar: eu estou sendo justo? Eu sou justo? Lá na minha casa eu sou justo? No meu trabalho eu sou justo?
No caminho da minha vida, eu sou justo? Que às vezes a gente precisa se perguntar. O cristão se pergunta sobre isso. Eu estou sendo justo nas pequenas coisas. Quem não é justo nas pequenas coisas, nunca será justo nas grandes coisas. A começar muitas vezes por pequenos detalhes, como burlar uma fila, por exemplo. Porque eu passei na frente, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Você se perguntou se o outro que estava na fila também não tinha muitas coisas para fazer? Então, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo a ser cristão. Eu sou misericordioso, eu tenho dó das pessoas, eu tenho misericórdia, eu tenho piedade das pessoas. Eu sou fiel nas pequenas coisas. Eu me comprometo com a obra de Deus. Eu pratico a minha fidelidade. Eu vivo isso. Eu vivo a fidelidade dentro da minha casa. Eu vivo a fidelidade com Jesus Cristo. É a definição mais simples e mais profunda para dizer quem é o cristão. A gente encontra nesse texto bíblico que escutamos hoje no Evangelho. O cristão é aquele que é justo, misericordioso e fiel. Se nós aprendermos isso, nós teremos um lugar no céu. Se nós aprendermos isso, nós teremos um lugar no céu. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.